Olá, esta é a aula de tricoscopia. Tricoscopia significa a avaliação com um tricoscópio, um aparelho, a avaliação no couro cabeludo. Trico vem de cabelo. Então, cópia do cabelo, nós vamos pegar imagens do couro cabeludo. Existem diversos tipos de tricoscópios no mercado, dos mais baratinhos aos mais caros. E aí eu tenho uma dica maravilhosa para você que é meu aluno. Este aparelho aqui, a gente chama de tricoscópio, a gente chama de microcâmera, mas ele na verdade é um microscópio simples, tá? Você compra ele até no Mercado Livre mesmo, baratinho, custa menos de R$100. E ele vem com um programinha, a gente coloca instala o programinha no computador e aí a gente insere no computador e ele dá toda a imagem pra gente do couro cabeludo. Não fala para o cliente microscópio, então você fala ou tricoscópio ou microcâmera para dar mais assim ênfase ao seu trabalho e também para não desvalorizar. Esse aí é um microscópio, é coisinha simples. O que você faz perante o cliente, você tem que enaltecer o máximo. Ele não pode entender que ele faz as mesmas coisas em casa. Ele precisa de você, ele precisa dos seus aparelhos, ele precisa das suas terapias. Então, em qual momento eu vou fazer essa avaliação? O cliente, ele chega, eu vou recepcioná-lo, vou trazê-lo para a sala para fazer a anamnese. Vou fazer todas aquelas perguntas da aula de anamnese, que você já deve ter assistido. Na aula de anamnese, você vai ver o tanto de perguntas que eu vou fazer para esse cliente. Depois que eu faço essas perguntas todas, que eu já sei qual é a queixa desse cliente, aí sim eu vou ligar o aparelho e aí eu vou dizer para ele: bom, agora eu vou analisar o seu couro cabeludo. E aí a gente vai virar o notebook para o cliente, com ele sentado mesmo, ele não precisa se levantar, e a gente vai analisar o couro cabeludo. Então, para nós fazermos a tricoscopia, que é a análise do couro cabeludo ou análise do cabelo, primeiramente nós vamos analisar visualmente o couro cabeludo, vamos pegar no couro cabeludo antes de colocarmos o aparelho. Por quê? Porque eu vou verificar primeiro se ela não tem ferimentos, se o cliente não tem ferimentos no couro cabeludo. Observe que os homens, às vezes, têm muitas manchinhas no couro cabeludo. Se você verificar alguma mancha suspeita, você pode encaminhar para o dermatologista. Se o couro cabeludo estiver com ferimento, então nós vamos também encaminhar para o médico. Então aqui no cabelo desta modelo, o que eu estou verificando? Que não tem ferimento, mas a olho nu eu já percebo aqui uma oleosidade intensa. Claro que às vezes o cliente chega com o couro cabeludo bem limpinho e a gente nem consegue verificar se aquele couro cabeludo é oleoso mesmo, se tem descamação, mas aí quando a gente coloca o aparelho, aí a gente consegue verificar mais a fundo. O que a gente consegue verificar muito com esse aparelho, com esse exame, é a quantidade, a presença de fungos, a presença de descamação, a presença de inflamação e também aqueles locais onde não tem mais folículo. Por exemplo, no caso de tratar calvície, a gente vai mostrar para o cliente, olha, aqui nessa região está muito liso, então a quantidade de folículos que tem aqui não vai dar um bom resultado. Nós vamos trazer toda a verdade para o cliente nesse exame. Vou pegar aqui o aparelho, que já está ligado ali no notebook. E nós vamos centrar ele aqui. Couro cabeludo bastante oleoso. Deixa eu escurecer um pouquinho mais aqui para ver se dá para ver. Bastante oleoso o couro cabeludo.
mostrar uma descamação aqui. Aqui nós temos um pouco de inflamação, descamação e a presença de um pouquinho de fungo. Não está muito agravado o fungo, não. É mais pela oleosidade mesmo e pelos dias que ela deixou de lavar o cabelo. Esse couro cabeludo, nós podemos fazer um detox, nós podemos fazer um desencruste, uma argiloterapia. Então, nós vamos, neste caso aqui, conter essa oleosidade. Se essa cliente ela está com queda de cabelo, por exemplo, nós precisamos conter essa oleosidade excessiva e nós precisamos ensinar essa cliente a lavar o cabelo direitinho em casa. Ensiná-la a deixar o cabelo mais solto, porque a oleosidade ela vai sim fazer o cabelo cair muito mais. Agora nós vamos analisar o couro cabeludo masculino. Agora eu estou analisando o couro cabeludo de um cliente que está em tratamento. Então, observe lá na câmera que o couro cabeludo dele está bem bonito, bem tratado. Bastante fios nascendo. Eu vou colocar agora na parte da entrada. Vocês verem a diferença dos fios, mas ó, a quantidade de fiozinhos. Esses pontinhos vermelhos pode ser um pouquinho de fungo. Então, aqui a gente pode fazer uma alta frequência, um vapor de ozônio, porque nós sabemos que a ozonioterapia ela vai ajudar bastante nessa questão fúngica. Mas, ó, nascendo bastante aqui nas entradas, com o tratamento a gente vai fortalecer esses fiozinhos. Então, este cliente aqui, ele é um cliente que já fez algumas sessões de terapia capilar comigo. Nós já estamos colhendo alguns frutos. E o nosso próximo passo agora é a gente inserir outras terapias que ele ainda não utilizou. É muito importante a gente entender que nós precisamos ter uma boa disponibilidade de terapias para oferecer para o cliente, porque às vezes aquilo que funciona com um não é o mesmo que funciona com o outro. E aí a gente pode intercalar as terapias. Ele é um cliente que precisa, por necessidade, usar boné. Então, isso acaba dificultando um pouco o nosso tratamento. Mas ele é bem comportado, que ele vem para a gente fazer as manutenções, ele usa o home care direitinho. Então, estamos aí colhendo os frutos dele. Agora que finalizamos a anamnese, finalizamos a tricoscopia, a gente volta, senta aqui na cadeira de frente com o cliente e vai explicar para o cliente as possibilidades de tratamento que nós temos para ele. Se é um cliente que está com a entrada lisinha, tem a entrada lisinha aqui, igual Maria João, a gente viu lá no tricoscópio que está lisinho, não tem folículo, nós vamos, como diz os adolescentes, mandar a real para o cliente. Nós vamos dizer mesmo, olha, nas entradas não vai ter jeito, porque o nosso tratamento é para estimular os folículos. Se eu não tenho folículo para estimular, então nada feito. Eu vou explicar para o cliente agora quais são as possibilidades de melhora que ele tem e as que realmente não vão dar resultado. Isso vai fazer com que o cliente acredite no seu trabalho. Tem cliente que chega para fazer a avaliação e a gente faz toda a avaliação, mas verifica que não vai dar um resultado legal. Vamos falar as claras para esse cliente. Às vezes ele vai embora arrasado. Por quê? Porque não vai dar resultado, mas ele vai arrasado, mas ele sabe que ele foi atendido por um profissional de excelência e ele vai te indicar clientes. Neste momento, você vai explicar para o cliente de forma muito genérica quais os tratamentos você vai fazer nele. Ele vai te perguntar quais aparelhos, quais cosméticos, o que é que você vai fazer e você responde de forma genérica. Você não vai ficar, eu vou passar uma alta frequência em você, eu vou fazer um microagulhamento, eu vou usar... Não, você vai falar, olha, nós temos uma infinidade de terapias, eu vou montar um protocolo de acordo com a sua necessidade,
Nós vamos fazer tantas sessões de tanto em tanto tempo. Nós vamos utilizar ozonioterapia para tratar esses fungos. Nós vamos conter essa oleosidade excessiva. Depois nós vamos ativar esses folículos. Eu brinco que o tratamento para queda de cabelo é como se fosse adubar uma plantação. Você pode falar isso para o seu cliente. Mostra uma imagem, mostra um boneco, alguma coisa e fale: olha, eu vou adubar uma plantação. E neste momento você vai deixar claro para o cliente as probabilidades de melhora e você vai deixar claro para ele outra coisa, que é necessário se fazer manutenção. O cliente ele pergunta muito para a gente: vai ter garantia de que isso vai dar certo? Eu tenho garantia de que isso vai dar certo? Não, nós não temos garantia porque isso aqui não é bola de cristal, isso aqui é ciência. Então nós vamos dar um estímulo ao organismo dele e o organismo dele vai nos responder. Nem quando o cliente faz implante, que é caríssimo, tem garantia de que vai dar certo. Outra coisa que o cliente pergunta muito: é definitivo? Nem plástica é definitivo. Por quê? Porque as nossas células e nós continuamos envelhecendo. Se nós continuamos envelhecendo, não tem nada que a gente faça que vai ser definitivo. Então, fala: olha, nós vamos fazer um combo de tratamento durante tanto tempo. Lembrando que em homem, o que a literatura diz é que é de 3 a 6 meses para se ter resultado. Se for homem, você vai explicar isso. Mulher é o dobro do tempo, de 6 meses a 1 ano para ter resultado. Então você vai falar: após esse período, a gente pode fazer manutenção a cada 3 meses, a cada 6 meses, mas não abandona o seu cabelo. Por quê? Porque simplesmente você não para de envelhecer. Neste momento, você vai explicar a sua forma de trabalhar e você vai pedir para o cliente se você pode tirar fotos do couro cabeludo dele. Aí você fala: olha, eu tiro fotos com o celular do cliente para que as fotos não sejam alteradas e também para que você guarde as fotos. A gente acompanha a evolução do tratamento e depois, se você quiser, se você me autorizar, você me fornece as fotos para eu fazer propaganda do meu trabalho. Se o cliente ele falar para você: tá bom, eu vou tirar foto, mas eu não vou poder fazer hoje não, porque eu vou esperar o cartão virar, ou eu vou pensar mais um pouco, eu vou pesquisar na concorrência. Não tem problema. Mesmo assim, você insiste em tirar as fotos, porque mesmo que o cliente não faça naquele dia, as fotos vão incomodar aquele cliente. O cliente não se vê de cima. Então, a foto, ela não mente. Você tira com o celular dele, ele leva o problema para casa. Em casa, ele vai olhar as fotos, vai ficar tristinho, vai lembrar das suas explicações e vai voltar para fazer o atendimento. Se aqui, diante de você, na mesa, ele falar sobre concorrente, você vai dizer para ele que você não conhece o concorrente, mas que você conhece o trabalho que você faz, que é um trabalho de excelência. Jamais você vai falar mal do concorrente, mesmo sabendo que tem concorrente pilantra. Outra coisa, o toque. Neste momento da conquista do cliente, para ele fechar com você o atendimento, o tratamento, toque no cliente. Se ele falar que não vai fazer, você pega na mão dele aqui, dá um toque na mão dele, olhe nos olhos e fala: fulano, não se preocupe, eu estou aqui à sua disposição, o dia que você quiser voltar, eu estarei aqui para cuidar de você. Lembre-se dessa frase, fale para o seu cliente: eu vou cuidar de você. Os homens, principalmente, eles têm uma carência muito grande em serem cuidados, eles precisam ser cuidados. Porque nós, mulheres, já temos esse hábito de estarmos o tempo todo em salão e cuidando, e o homem, ele meio que se abandona. Quando nós falamos: você me encontrou e eu vou cuidar de você, isso traz uma confiança. E o homem, ele precisa ter essa confiança no profissional.
Daí, nesse momento, então, você levanta, fala, você me autoriza tirar as fotos? Você vai tirar as fotos no celular do cliente. Você vai aprender jazinho na aula de fotodocumentação. Mas antes disso, se ele já quiser fazer a terapia no momento, isso é muito importante. As mulheres, geralmente, elas vêm para avaliação e elas não estão com o propósito de já começar a fazer a terapia nesse dia. Mas os homens não. O homem é muito prático, então ele pensa assim, bom, eu já tirei esse dia para ir lá. Se eu puder já fazer a primeira sessão, maravilha. Então, separe um tempo que dê para você fazer a avaliação e que dê para você já fazer a primeira sessão naquele cliente. Porque alguns vêm de longe, se você não fizer naquele momento, corre o risco dele mudar de ideia depois. Então, se o cliente já quer fazer, poxa, já fisguei, então é aqui, já vamos fazer, já vamos entregar um serviço para esse cliente. Dê prioridade a fazer combos ou pacotes ou programas de tratamento, como você queira falar. E não vender sessões individuais. Por quê? Porque sessão individual, às vezes o cliente ele vem só para testar. E a gente sabe que se ele fizer uma única sessão, não vai dar resultado e ele vai sair falando do serviço da gente que ele fez com a gente e não deu certo. Então você já explica, eu gosto de vender o combo porque eu tenho certeza de que você vai voltar para eu continuar cuidando de você. Então você tem um preço mais alto para terapia, para sessão individual e um preço promocional para combo, para ele ficar tentado a fechar o combo. Agora nós vamos fazer a parte da fotodocumentação.